O Brasil está prestes a cair num buraco fundo, e por dois lados ao mesmo tempo. De um lado, a política sendo engolida pela corrupção, de novo. E a essa altura, prova aparece e já não derruba mais ninguém, tá? Flávio Bolsonaro ganhou 60 milhões de reais do Vorcaro, só desliza um pouquinho nas pesquisas. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ganhou um apartamento do sócio do Vorcaro. Passa uma semana e o presidente da República ainda está pensando se demitir ou não. Aí do outro lado é a economia saindo dos trilhos outra vez, porque a gente insiste no mesmo truque que já quebrou o país da primeira. Dois buracos. E olha, eles têm a mesma causa, uma só. O Brasil foge do trabalho difícil. Apitar a falta não importa para quem, segurar a economia no lugar. Essas são coisas chatas, lentas, que não rendem aplauso nem um inimigo bonito para apontar. Trabalho de dia a dia não dá meme, não gera história de mocinho e bandido para virar vídeo de 1 minuto. O atalho é sempre mais fácil. E é por isso que nenhum dos candidatos que estão aí na sua frente se oferece para enfrentar os dois. Só que enfrentar os dois ao mesmo tempo é a única saída. A gente está empacado, crescimento medíocre, as pessoas achando que não tem futuro, pensando em ir embora. Onde está a liderança política que explica direito o problema? Que trabalha sem ser histriônico, sem ser sensacionalista? Ainda tem algum adulto na sala do Brasil? Vem comigo, porque esse segundo buraco é mais fundo do que parece, tá? Aliás, lembra de quando o Brasil crescia loucamente, Cristo Redentor disparando na capa da Economist? Você entendeu o que aconteceu ali? Vamos voltar a 2003, primeiro ano do Lula presidente? A partir de 2003 começou a entrar dinheiro grande no Brasil, dinheiro chinês. A China crescia feito louca e comprava do mundo inteiro. Comprava o nosso minério, a nossa soja, o nosso petróleo. E quando entra muito dinheiro de fora, acontece uma coisa, o real se valoriza. O dólar, que valia R$4, foi caindo para 2, para 1 e pouco. De repente, o brasileiro ficou rico sem fazer força. Viagem para Disney, computador, TV de tela plana, tudo importado, tudo mais barato. A sensação de mais dinheiro era real e até aí era só dólar baratinho. Mas esse mesmo dinheiro encheu o caixa do governo. Claro, se você vende mais, arrecada mais imposto. Royalty de petróleo, imposto de mineradora, imposto do agro, tudo subindo junto. Com caixa cheio, dava para fazer o bem. O governo aumentou o salário mínimo de verdade e, junto com ele, a aposentadoria, BPC, Bolsa Família. O Banco Central pôde baixar um pouco o juro e o crédito ficou mais fácil. Com esse excedente, o país quitou a dívida, acertou as contas, ganhou o selo de bom pagador. Selo mesmo, tá? Investment Grade, um selo de agências de risco que libera alguns dos maiores fundos do mundo para que investam no país. Porque sem esse selo eles não podem investir legalmente. Pois é. Aí veio 2008. A crise estourou lá fora. Olha o tamanho da nossa sorte. O que Europa e Estados Unidos decidiram fazer? Jogar dinheiro nas economias deles para não afundar. E o juro por lá foi para quase zero. E o investidor estrangeiro descobriu o pulo do gato. Pegava dinheiro quase de graça na Europa e botava no Brasil, onde o juro ainda pagava bem. Pois é, né? A nossa taxa de juro, até quando é baixa, ela é alta. Os caras pegavam dinheiro emprestado quase de graça lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, e investiam aqui. Lucro fácil para eles. E uma quantidade absurda de dinheiro entrando aqui. Vocês lembram? Eu lembro. A gente nunca foi tão rico. Bom, todo o vento soprando a favor do Brasil, né? Hora de guardar, certo? Não para o governo brasileiro da época. Antônio Palocci não era mais ministro da Fazenda. Então o governo decidiu estimular as pessoas a que gastassem mais. Mandou os bancos públicos, o BNDES, a Caixa, abrirem a torneira do crédito. O crédito para as famílias, que era 24% do tamanho da economia, foi para 46%, quase dobrou. O brasileiro consumindo, a construção bombando, serviço brotando em toda a esquina. Turma, aquilo não foi milagre econômico, não foi mérito, foi um vento que veio de fora. Foi a China construindo a sua infraestrutura para crescer, depois americanos e europeus gastando porque estavam em crise. E nós, que não estávamos em crise, ao invés de investir ou guardar, a gente também gastou. Pensa no avião.
Um avião decola porque tem motor. O que o Brasil teve de 2003 a 2011 não foi motor, foi um vendaval nas costas empurrando. O avião subiu, planou, todo mundo aplaudiu e a gente se achou um piloto genial. Só que vento ninguém controla e vento passa. Porque no meio de toda aquela bonança, sabe o que o Brasil fez? Não construiu um motor. Não investiu pesado no que sustenta crescimento de verdade. Estrada, porto, ferrovia, energia limpa. Não. O dinheiro que devia virar obra escorreu pelo ralo do Petrolão. Ou virou Belo Monte. Uma usina que o quê? Custou quase o triplo do previsto, atrasou anos e até hoje entrega bem menos do que prometeu. Construíram? Construíram. Virou motor? Não. Virou monumento ao desperdício. 10 anos de festa e o país não saiu mais forte do que entrou. Só que vento que vem de fora, uma hora para. A partir de 2011, a China desacelerou. Parou de comprar tanto. Em 2013, o juro lá fora começou a subir e o investidor levou o dinheiro que estava aqui de volta para casa. O vendaval virou brisa e depois virou nada. E o avião sem motor fez o que todo avião sem motor faz. Em 2014, despencou. A pior recessão da nossa história. E olha, aquilo não foi azar, não foi sabotagem de ninguém, foi o ciclo. Quem se preparou, preparado estava. Nós não nos preparamos. O desmonte daquilo que segurava a economia no lugar não é de agora. Começou ainda no segundo governo Lula, lá por 2007, 2008. E foi se aprofundando desde então. Pior a cada ano. E agora, nesse governo, o Lula está fazendo de novo. O mesmíssimo truque. Convencer o brasileiro a consumir, empurrar gasto, fingir que dá para repetir 2007. Só que dessa vez não tem vento chinês, não tem vento americano europeu, não tem caixa e continua sem motor. Bolsonaro fez a mesma coisa e ainda tentou um golpe militar. A sorte é que os generais não quiseram. Pois é, os dois buracos, o da corrupção, da economia, eles se encontram exatamente ali, no dinheiro da obra que virou propina em vez de virar estrada. É a mesma fuga do trabalho difícil, porque imaginar uma obra que é para desviar dinheiro é fácil. Pensar a política pública que dê certo, não. E esse trabalho difícil, de verdade, ele tem nome. Vem comigo? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vem cá. Você percebeu que a gente nunca tentou te vender uma bet? Deixa eu falar uma coisa. É o dinheiro mais fácil de pegar do mercado. Aqui, mídia, YouTube, Spotify, redes, é o dinheiro mais fácil para pegar no mercado. Tem, olha, em fartura. Liga a Cazé TV, estão tentando te ferrar a cada segundo. Nós escolhemos ativamente não ser isso. Não dá para torcer por um país melhor, entrar com honestidade em qualquer debate e aí aceitar grana de banqueiro do Master ou fazer propaganda de bet. Não dá. Se você se interessa por política e quer um olhar fora da polarização, deixa eu te explicar como é que o Meio funciona. São 3 portas, a primeira é de graça. canalmeio.com.br. Você recebe a nossa newsletter diária, o essencial do noticiário para ler em 8 minutos. Não paga nada. Ou assiste aqui o nosso YouTube, o nosso Spotify, nossas redes sociais. A segunda é o Premium. Por R$15 por mês entram 2 newsletters exclusivas, análise política nas quartas, reportagem aos sábados. A desse sábado, por exemplo, responde com evidência na mesa uma pergunta ótima. Encher o campeonato nacional de craques muda o futebol de um país? E olha, essa assinatura de R$15 vem junto com streaming, que tem documentários que vão fundo nessa de explicar o Brasil. E aí tem a terceira, Premium mais cursos, para quem quer muito meio. Tudo isso mais os nossos cursos. E uma dica, tá? O curso de inteligência artificial é o melhor do mercado, mesmo. Numa aula só você já sai fazendo coisas que pareciam impossíveis de fazer. E as IAs estão inacreditáveis. Assina o Meio Premium. Esse é o ponto de partida. Vem cá, que esse nome eu sei que eu estou te devendo desde o início, mas deixa eu falar uma coisa. Se eu lançasse esse nome ali no início, vocês iam me abandonar. Gente, eu sei como é que funciona a rede social. Eu sei como é que é. O trabalho difícil na economia tem um nome super sem graça. Se chama tripé macroeconômico, são 3 pernas. Gastar o que se arrecada
Nunca mais do que isso. Controlar a inflação, sempre. E deixar o câmbio flutuar, em vez de segurar na marra o valor do real. Foi o que Fernando Henrique montou e o primeiro Lula respeitou. Pelo menos respeitou nos primeiros 3 anos do primeiro Lula. Não é glamuroso, não ganha eleição, nem cria futuro, tá? Mas é o que mantém o avião estável no ar. É o que dá para o Brasil uma chance. Manter o avião estável não é a mesma coisa que ter motor. O tripé segura o país para ele não explodir, para ele planar. Mas sozinho, ele não faz o Brasil crescer. Quem cresce de verdade é quem fica mais produtivo, ou seja, quem produz mais com o mesmo esforço. A gente trabalha muito para produzir pouco aqui no Brasil. E produtividade não vem de discurso. Vem do trabalho mais chato que existe. Vem de desentortar um cipoal de regras que ninguém consegue entender. De enfrentar a montanha de subsídios que o Estado distribui para uns e nega para outros. Dinheiro seu, tá? Que some sem você nem perceber para onde foi. Também vem de dar segurança jurídica. Assinou o contrato, nenhum juiz vai decidir que não vale. Quem investe precisa saber que a grana de hoje ainda vale amanhã. Disso a gente quase nunca fala, porque a área do técnico não rende manchete. Gente, não tem vilão, não tem juiz ou deputado ou candidato para torcer. É o meu juiz ou o seu. A gente sabe como é que é o Brasil, né? O Brasil montou o tripé e quando o tripé funcionou, o país pegou um baita vento a favor. Quando tinha o vento, confundiu estar estável com estar crescendo. Confundiu o vento com mérito. Os 2 buracos do começo, a corrupção e a economia, são uma coisa só. Apitar a falta, não importa de quem, é o árbitro fazendo o trabalho chato. Ninguém está prestando atenção naquele sujeito de preto com apito. A gente está prestando atenção nos caras de camiseta colorida. Segurar o tripé e fazer a reforma é o economista fazendo o trabalho chato. É a mesma coisa. É escolher o difícil que constrói em vez do fácil que rende aplauso. Isso não acaba, tá? Não existe o dia em que o Brasil consertou e pode relaxar. Jogo justo não se conquista uma vez, se mantém todo dia, todo santo dia. O juiz nunca larga o apito. A casa nunca para de precisar de armação. Por isso, nenhum candidato te oferece os 2. Os 2 dão um trabalho, não dão palco. E não entregam o inimigo para você odiar no domingo. É sempre mais fácil prometer o inimigo. É sempre mais fácil berrar. Silêncio, o Bolsonaro vai voltar. Ou o Lula. Olha o perigo. Só que o atalho é exatamente o que nos trouxe até aqui. Crescendo pouco, com medo do futuro. A pergunta que abriu o ponto de partida de hoje não era retórica, tá? Ainda tem adulto na sala? Tem que ter. Porque a conta dos 2 buracos, quando ela chega, ela não chega para o político. Ela chega para você, chega para a gente. E posso dizer uma coisa? Não somos nós quem pagamos essa conta. São os nossos filhos. Se você gostou desse vídeo que acabou de ver, imagina ter acesso a todo o acervo do meio. Assinantes premium usufruem do nosso streaming exclusivo e recebem 2 newsletters por semana, toda quarta o Meio Político, com análises de bastidor de Brasília, pelos colunistas que entendem de verdade o que está acontecendo e o que mexe ponteiro até as eleições. E todo sábado, a edição de sábado, com entrevistas e matérias sobre os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, a transformação da democracia, além de cultura, ciência e comportamento. Se você quer estar bem informado sem perder um tempão do seu dia, conta com a gente. Olha, só R$15 por mês e o cancelamento facinho a qualquer momento. Experimenta!